Deus, nós te damos graças, te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, pela vida do diácono, te pedimos a tua bênção sobre ele, que, ó Deus, o teu filho, ao abrir a tua boca, ó Deus, que o Senhor possa ministrar a tua igreja com a palavra rema, ó Deus, dá a ele liberdade do teu espírito, que ele seja usado com ousadia, com intrepidez, para nos abençoar a tua igreja nessa noite. Nós oramos com fé e te agradecemos em nome do Senhor Jesus, e todo aquele que crê, diga amém. Amém. Som, alô? Eita. Amém, irmãos? Amém. O sol está animado, né? Oh, glória. O pastor está animado aí com o passeio, com a festa da roça, né? Estão preparados ou nasceram preparados? A Neila, a Paula e a Miriam estão nas nuvens, né? Amém. Como diz, né? É tremendo. Fátima também, Fátima foi, o pastor está aqui que parece que tá voando. Fátima está ali também, regozijante. Tenho certeza que foi muito bom, né? Uma boa noite para a igreja, uma boa noite para quem está nos assistindo. Hoje em dia é tudo... O pastor veio, botou tudo conectado agora. A gente que é da velha guarda, a gente não... Fica meio estranho, tá olhando para um lado, olhando para o outro, não olha para a câmera. Né? Amém? Amém? Eu queria estar pedindo aos irmãos para estar abrindo a sua Bíblia lá em Evangelho de Marcos. Nós vamos estar lendo o capítulo 4, versículo 1 ao 20. Amém? Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 1 ao 20. A parábola do semeador e a explicação, né? Era só ler a mensagem, a palavra, e não precisava nem trazer a mensagem, porque Jesus já explica, né? Já explica a mensagem que foi dada por ele, amém? Amém, irmãos? Então, bote sua mão no coração e vamos... O tema da minha mensagem é: que solo eu sou? Ou que solo eu estou sendo? Isso aí é com você. Amém? A palavra lá no Evangelho de Marcos diz assim, 4. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. Outro caiu a solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo 30, a 60, a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, versículo 10, quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram a respeito das parábolas. E ele respondeu, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas,
para que vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham converter-se e haja perdão para eles. Então ele lhes perguntou: não entendeis estas parábolas? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estas as da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantes são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Nós sabemos que a palavra do Senhor... Perguntei, qual o solo que você está sendo? Como que você está cultivando esse solo, o seu coração na palavra? Porém, como solos recebedores dessa semente, nós decidimos o que acontece a partir do momento que essa semente é lançada nesse solo. A minha escolha é o que vai determinar se essa semente vai frutificar, ou ela vai morrer no meio do caminho, ou se ela vai crescer, mas com todos os afazeres, com todos os manjares que o diabo tem colocado, se vai frutificar ou se ela vai morrer. O pastor, a Fátima, a Luciana, nós temos trazido mensagem sobre posicionamento, porque hoje a igreja tem que se posicionar perante a palavra. O cristão hoje em dia tem que se posicionar diante do que você crê, do que você está ouvindo, do que você absorve da mensagem, do que você tem concluído e colocado, estudado essa mensagem dentro de você. O pastor trouxe sobre Daniel, 2 mensagens mais ou menos sobre Daniel, e que falou sobre os manjares e a decisão e o posicionamento de Daniel. E nós temos, nesses estudos de domingo de manhã, nós temos colocado no GVC e temos levado as pessoas a ter esse entendimento que é você que tem que se posicionar. É você que tem que querer, não sou eu, não é o pastor, não é a Luciana, não é a diaconisa Juliana, não é a diaconisa Fátima, não somos nós, é a palavra do Senhor e a sua decisão. Então, se nós entendemos que o semeador é Jesus Cristo e a semente, ele vem passando e deixando a semente, colocando, nós vamos parar um pouco para pensar que Jesus saiu de dentro da sua casa, o semeador saiu de dentro da sua casa a semear. E pararmos um pouco para pensar que quando o fazendeiro, o semeador, ele vai semear, ele não chega na frente da casa dele e joga a semente de qualquer jeito. Tem um solo específico, tem um local específico, tem um local que ele vai colocar lá que não vai atrapalhar a passagem das pessoas, não vai atrapalhar tudo que for feito. Então, quando Jesus fala que ele foi à beira do caminho, nós temos que pensar como o semeador, ele caminhou, ele foi levando a mensagem de Deus.
O semeador foi levando a mensagem de Jesus Cristo para que possamos hoje recebê-la. E se nós entendermos que o semeador é Cristo e que nós temos que nos posicionar sobre aonde Cristo está plantando essa mensagem e qual solo eu sou, eu venho lhe dizer uma coisa: hoje você vai sair daqui diferente. Pela minha fé, eu tenho a convicção que Cristo vai mudar tudo o que você tem dentro de você. Mas cabe a mim e a você estar sujeito a essas mudanças, a esse propósito. Cabe o meu solo, o meu coração está aberto a que o Espírito Santo de Deus, ao semeador, a semear numa terra boa. Nós temos falado muito que nós viemos ao culto de domingo, cultuamos de manhã e de noite, cultuamos o domingo todo, saímos alegre e quando saímos, acabou, filho. Colocamos a capa da invisibilidade de cristão e voltamos aos dias nebulosos que nós nos encontramos a vidas passadas. Por que falando sobre a vida passada? As coisas que fazíamos, as coisas que enchem a nossa carne, as coisas que produz coisas ruins ao espírito, as coisas que vêm a nos atrapalhar, não tirar da presença de Deus, que Deus está presente na sua vida, mas desconectar a sua mente do Senhor. Quem aqui não prestou, às vezes o Espírito Santo dá aquele estalo, quando você está, você está no Espírito, você está louvando isso, aquilo, mas às vezes as circunstâncias do dia a dia, quando você vai ver, você está indo por outro caminho. Quem aqui não já sentiu que você está indo, aí, ambiente de trabalho acontece muito isso, que você está lá, você está no Espírito, mas você começa a escutar algumas coisinhas aqui, algumas coisinhas ali, quando você vai ver, você já está falando junto com ele, escutando as bobagens que algumas pessoas falam, fazendo aquelas piadinhas de mau gosto, palavras de duplo sentido. E o Espírito Santo depois, quando você se dá em conta, o Espírito Santo opa! Aí você se dá conta, opa, isso não é para mim. Isso não serve para mim. Esse é o nosso posicionamento. E a palavra nos diz que se foi a semear, o semeador. E Jesus falou o semeador, porque na época falava muito sobre semear, sobre plantar, sobre cultivar a terra, sobre o pastor, o bom pastor. Então a parábola leva as coisas que acontecia na época de Jesus, na época que Jesus falou isso, eles tinham entendimento do que era um agricultor. Hoje em dia, se você pegar um jovem aí e falar assim, numa fazenda eles fazem isso, isso e isso, eles vão ter que entrar no Google para começar a entender um montão de coisa. E muitos aqui, na sua infância, eu tenho certeza que isso deve ter acontecido, comia a galinha da roça, galinha cultivada em casa, porco cultivado em casa, né? Tudo cultivado em casa. Plantava, tem algumas pessoas que gostam de plantar um alface, salsinha, algumas coisas em casa, para não ter aquele agrotóxico, não ter nada que venha atrapalhar. Então, Jesus, quando falou sobre a parábola do semeador, ele mostrou às pessoas a realidade daquela época, a realidade de que solo estava acontecendo.
E lá em Hebreus 4:12 diz assim, que esta semente é bem clara, a semente é a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo lá em Hebreus 4:12 fala que ela é viva e eficaz. 12 diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. O apóstolo Pedro ressalta sobre também a incorruptibilidade da palavra. A palavra não é corruptível, a palavra é incorruptível, a palavra é verdadeira. A palavra é viva e eficaz, a palavra transforma. Eu sempre falava nos estudos de quarta-feira, o Espírito Santo que habita em mim e em você é eficaz. Então não tem história de, Pablo, eu não consigo. Cabe a você se posicionar, abrir o seu coração, abrir a sua boa terra e colocar em prática o que o Espírito Santo, o que a palavra, o que você tem vivido na palavra. Aí o apóstolo Pedro fala, lá em 1 Pedro 1:22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive permanente. A qual vive permanente dentro de mim e dentro de você. A palavra de Deus, quando Paulo falou que ela é uma espada de 2 gumes que entra e corta, ela vai lá no seu íntimo. E o cristão, ele tem que entender que o semeador, quando ele vai a semear, quando ele vai plantar, colocar a sua semente, ela vai no seu íntimo. Ela não vai na superfície, ela vai no íntimo do ser humano. Ela vai no seu íntimo, naqueles locais mais obscuros, sim, mais obscuro do ser humano. Porque se você não for mudado no seu lado mais sombrio, no seu lado mais obscuro do seu coração, lá no seu íntimo, verdadeiramente você não vai mudar. E eu não cheguei em cada tipo de solo. Isso, a minha esposa até falou assim, meu Deus do céu, tem uma introdução que parece uma pregação. Meu pai, de 7, 11 já, meu Deus. Pastor, me deixa eu falar, pastor, diminui esse negócio aí, esse momento, né? Poxa. Então, que nós possamos entender que tudo que nós vamos ver isso, cada tipo de solo, cabe a mim, cabe a você, a ter a compreensão, entender que depende de mim uma mudança, e que depende de mim para que o Espírito Santo possa agir na minha vida. O diabo não vai te dar, eu sempre falo isso, o diabo não vai te dar a pior pimenta do mundo para você comer. O diabo não vai fazer você ver algo que seja ruim para você. O diabo não vai chegar para você e falar, não vai por esse lugar, quando o lugar é ruim para o espírito, ruim para a carne. O diabo vai chegar e vai te colocar coisas maravilhosas aos olhos da carne. Aos olhos dele, porque ele já foi condenado. O diabo não tem chance nenhuma de ir para o céu. E ele, quanto mais pessoas ele levar, né, ele não vai ficar sozinho. Eu sempre falo, eu tenho uns irmãos, de vez em quando falam assim, Deus lhe paga. Eu falei, rapaz, Deus está devendo tanto na terra, por isso que Jesus não voltou. Aí eu falo para eles assim, Jesus ainda não voltou porque o nosso advogado Jesus Cristo, ele está, além de estar intercedendo, ele está falando com o Pai, espera mais um pouco, vamos dar mais uma chance.
Na quinta-feira nós estávamos conversando no nosso grupo que Jesus Cristo no momento é advogado. E se você pegar a definição de advogado, o advogado ele advoga pelo seu cliente. Ele luta pelo seu cliente, mesmo o seu cliente seja um dos piores, mas ele está ali para trabalhar e defender o seu advogado. Mas Jesus Cristo vai vir como juiz. E como juiz, ele só bate o martelo, é a sentença. Ele decreta. Ele não chega e vai falar, não. O juiz vai pegar o relatório, como é feito no fórum lá, aí fala do... Eu esqueci, o pessoal que dá a sentença lá, aí o júri fala assim, qual é a decisão? Culpado. Só vai bater o martelo. Então o semeador, ele está a semear, o semeador está indo caminhando, o semeador está levando a mensagem, o semeador está levando algo para que você possa entender e plantar essa semente em você. Aí cabe a mim e a você escolher se ela vai frutificar ou se ela vai virar uma erva daninha. Ou cabe a mim e a você deixar ela florescer ao ponto de ficar... Já viu aquelas árvores, né? Aqui tem aquela mangueira, a mangueira que tem ali, a jabuticaba também, a jabuticabeira tem ali, ela está florida, está bonita. Aí quando você vai ver, ali é jamelão, né? Aí você vai ver, tem aquela... Não é erva daninha não, aquela erva de passarinho, aquela pragazinha de erva de passarinho caindo ali, e ela sem forças para dar fruto. Ela suga tanto que deixa a árvore não frutificar direito. E quando dá alguma coisa, você vê lá, está bonito. De vez em quando vê ali, a mangueira está bonita, as mangas, quando você vai ver, quando você abre, ela está cheia de bicho. Primeiro tipo de solo, o solo que caiu à beira do caminho. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e comeram. Jesus explica sobre essa parábola lá no 15, que diz assim, no 15. No 15 diz assim, a semear uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. É aquele que não tem raiz, aquele que não consegue entender e está à beira do caminho. À beira do caminho quer dizer o quê? Você não está quente nem frio, você está morno. E a palavra diz que Jesus vai falar, eu estou a ponto de vomitar. Você não está frio nem está quente. Você poderia estar frio, que a qualquer momento você poderia estar quente. Você poderia estar quente, e entendendo o que é semente, o que a palavra do Senhor fez na sua vida. Mas não, à beira do caminho é aquelas pessoas que estão caminhando com o semeador, que receberam a semente, recebem a mensagem, mas não tem a base que é Jesus Cristo. Não consegue entender a palavra entra no ouvido e sai no outro. Vamos entender o que? Você está dentro do culto, a palavra entra no seu ouvido e sai no outro, porque quando você está à beira do caminho, você está morno. E quando você está morno, vamos botar um exemplo melhor, quando você está em cima do muro, não tem história, você está no colo do diabo. Nós temos que ser curto
e reto nas coisas. Como cristão, nós temos que entender que o diabo não está brincando de ser diabo, e tem cristão que está brincando de ser cristão, tem cristão que está brincando ao ponto de, eu estou tranquilo. Não, não está tranquilo. Temos que, às vezes, entender que à beira do caminho, nós temos que reaver e entender que temos que dar um passo para trás, um ou dois, para que possamos já estar de novo com o semeador. A palavra está sendo pregada, todo domingo, não só aqui na Nova Vida do Joque, mas está sendo pregada em outras igrejas. A mensagem está sendo levada, o semeador está levando a semente, mas tem cristãos que não estão entendendo ao ponto de Satanás vir. E aqui fala que os pássaros vieram e comeram. Eu nem vou colocar como exemplo os pássaros como Satanás, mas o Satanás vem e draga a mensagem do coração dessa pessoa. E por que eu falei isso, que a mensagem entra no ouvido e sai no outro? Porque você não consegue absorver a mensagem. Para entrar no seu coração, ela tem que absorver na sua mente, mas a sua mente está tão fechada, à beira do caminho, o piso rochoso, o solo duro, a pessoa está tão dura de coração, tão duro na mente, tão dura no pensamento, que não deixa a semente brotar. É aquelas pessoas que eu sempre falo com minha esposa, é aquelas pessoas como exemplo, se chatearam dentro da igreja e bota a culpa em quem não tem culpa, que é Cristo. São aquelas pessoas que estão fechadas ao ponto de não querer reconhecer Cristo. São aquelas pessoas que estão andando pelo caminho, que nem sabem o que está fazendo na terra. Eu falo com algumas pessoas, pastor, quinta-feira ficamos rindo muito lá, porque de vez em quando eu falo umas pérolas lá no trabalho. Aí eu falei, tem pessoas que estão passando, filho. Tem pessoas que passam pelo mundo. Você fala assim, aquela passou. Como passa? Porque não deixou legado. Não deixou um legado, não deixou algo, não é que deixar algo, só algo de bom, mas não deixou algo que venha frutificar o outro. Então, pessoas que passam pela sua... Tem pessoas que, já viu aquelas pessoas... Tem pessoas que passam pela nossa vida, que a gente pensa assim, passou ao ponto de não deixar nada. Então, o tipo de solo que caiu na beira do caminho, são aquelas pessoas que estão tão endurecida, com o coração tão magoado, que ela só tem um propósito: botar a culpa no semeador. Ele não bota a culpa em quem te feriu, ela não bota a culpa em quem deixou ela assim, ela está tão dura ao ponto que quem é o culpado é o semeador. E essa semente, automaticamente, quando ela cai, não fala que o semeador jogou no solo, não, fala que ela caiu, a semente cai, e quando a semente caiu, vem Satanás e leva de volta. Satanás vai e draga. Satanás leva, e Satanás vou te falar, Satanás quando entra para fazer bagunça, ele não faz bagunça pela metade não, filho. Do mesmo modo que Cristo, quando entra na sua vida, ele te transforma 100%, não tem história de Cristo, o Espírito Santo está dentro de você, mudar 50%, 80%, 99%, não, é 100%. É a mesma coisa Satanás. Quando Satanás tem que fazer bagunça, ele vai fazer uma bagunça enorme. Vai te deixar de pernas bambas. Lá em casa uma vez entrou um camundongo desse tamanho. Eu estava até conversando com Fátima. Desse tamanho. Não durou nem... Quando ele entrou, que eu vi, eu e minha esposa ficamos nem 5 minutos para pegar ele. Eu tirei tudo, eu fico doido para tirar. 5 minutos, o camundongo, ele
fez as necessidades dele em todas as gavetas de roupa dos meus filhos, que eu tive que jogar um bocado de coisa fora. Ele fez uma bagunça, e esse pequenininho, não é aqueles grandes, lá na empresa tem uns grandes assim, que quando a gente vai jogar o lixo fora, ou você joga o lixo fora, ou você, eu de vez em quando eu vejo os meninos, eu não esquento, eu não tenho muito medo não, mas tem uns caras que jogam fora, joga assim, ó. Aí eu falei, vai lá, pai, joga lá, não, tem o condômino está lá, o dono da casa, posso entrar não. Então é assim, Satanás, quando ele vai fazer uma bagunça, ele faz uma bagunça na vida do ser humano, ele faz uma bagunça até mesmo do cristão que não está com coração de carne, não está aberto. E esse foi a beira do caminho. Então que nós possamos entender que nós não podemos estar à beira do caminho. A beira do caminho é em cima do muro. Na quinta-feira eu estava falando uma frase de Denzel Washington que ele fala: se você não está sendo incomodado pelo diabo, uma entrevista que ele deu, reveja os seus conceitos, porque o cristão que não está passando por prova, o cristão que não está incomodando o diabo, alguma coisa tem, filho. Alguma coisa tem. Ah, Pablo, mas a minha vida é maravilhosa no Senhor, sim. Mas quando a nossa vida é maravilhosa no Senhor, o diabo quer fazer alguma coisa. O diabo quer colocar algo para te despistar, quer botar algo para tirar do foco, quer tirar você da visão. Então, que possamos entender, o solo do meu coração não está à beira do caminho. Eu não estou à beira do caminho. O semeador passou e não largou a semente. Amém? Segundo solo, o solo rochoso. Esse que é maravilhoso. E outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, e saindo porém o sol, queimou, e porque não tinha raiz, secou. Versículo 16 diz assim: os escribas e os... Não, está onde? 16 diz assim: semelhantes são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. É aqueles que saem alegres de ter recebido a mensagem, de ter recebido a semente. O solo está rochoso dentro de nós, mas com todo o ativismo, com todas as preocupações, com todas as tribulações. Hoje em dia, a perseguição antiga é um boleto. Amém, irmãos? O boleto não deixa preocupado? Não deixa? Não, então, quem não tiver preocupado com o boleto, eu estou aí adepto a entregar pelo menos o meu. Tá bom para vocês? Ninguém quer, né? Não. Então, hoje em dia, o cristão, ele está muito preocupado com a correria do dia a dia, e isso é uma das coisas que o diabo tem colocado, a correria. Eu trabalho no lugar, ontem eu estava falando com a minha esposa, eu trabalho no lugar que eu tenho que trabalhar na correria. Eu começo a trabalhar 10 horas da noite, quando eu vou ver já é 1h, quando eu fecho o olho, eu vou descansar 3 horas, fecho o olho 3h30, quando eu volto já é 5. Aí o que acontece? Quase não fiz nada. E ontem, por incrível que pareça, foi tão maravilhoso que só tinha 2 pessoas para limpar o Guanabara na parte de fora toda. Oh, maravilha! Eu falo para eles assim: ah, que maravilha, eu sou estagiário de escravo. Mas quando eu for escravo, eu vou ter uma
um descanso. Não, assistente não. Quando eu for escravo, eu vou estar um pouquinho melhor. Aí eu falo para os caras, mas quando eu botar uma blusa vermelha, eu vou virar um capitão do mato, porque eu não vou fazer nada. Eu falo para minha esposa assim, eu estou trabalhando, aí a pessoa fala assim, quinta-feira eu falei, eu quero voltar na reencarnação como cachorro. Como isso? Nada, filho. Se eu voltar como cachorro, eu estou bem, filho. Como não acredito em reencarnação, nós como cristãos, quem acredita em reencarnação? Cachorro come e dorme. Eu quero nascer a gata de Fátima. É isso mesmo. Essa seria melhor. Comida na boca. Água na boca. Só come atum. E só come atum. Quando eu saio com a Fátima, meu Deus do céu. A preocupação, a gente sai para comprar uma coisa, mas quando eu estou para cá, a Fátima está aqui, vou ver o preço do atum. O atum hoje está bom, 5 e pouco. Então nós temos que entender, o solo rochoso é aquele solo que você dá aquela raiz, né? Aquela raizinha está dando a raiz, mas quando você vai plantar, está em solo rochoso e só tem pouca terra. Quem aqui cultiva a planta entende disso, né? Aí é o que eu falo para as pessoas. Isso só dá certo com aquela, esqueci o nome, aquela que suga muito, que suga a vida dos outros, que suga muito, que fica, rapaz, que bota na árvore para sugar os nutrientes da árvore. Orquídea. A orquídea você pode botar lá que ela vai dar. A orquídea, ela suga os nutrientes. É uma parasita. Então, mas quem cultiva, quem coloca outras plantas, sabe que ela precisa de uma terra adubada boa e profunda. Às vezes tem que ser profunda e boa. Você não tem como botar, quando botou numa rocha, alguma coisa, ela vai queimar, porque aí diz a palavra que veio o sol e queimou. O sol aqui representa as minhas dificuldades e as suas dificuldades. Ao ponto de deixarmos o quê? Ao ponto de nos colocar incrédulo. Quem aqui é pai que um dia não ficou triste quando seu filho ou filha duvidou da sua capacidade de prover dentro de casa? E isso também acontece com o Senhor, porque quando eu e você começamos a nos preocupar demais do que o que nós vamos comer, do que nós vamos fazer, a preocupação é tanta ao ponto de vermos a grandeza do Senhor. Paramos e começamos a ver as dificuldades ao ponto de colocar Deus num patamar tão pequeno de que Ele não pode prover nada. As preocupações nos colocam ao ponto de deixarmos tão preocupados de que Deus é só mais um. Não é isso. O solo rochoso não pode ser esse nosso solo, não pode, a nossa raiz não pode estar nesse solo rochoso, a nossa mente não pode estar no solo rochoso, a nossa terra tem que ser uma terra boa. As preocupações nós vamos ter, a diaconisa Juliana sempre fala aqui, que nós não estamos imunes às dificuldades, nós não estamos imunes às preocupações da vida, nós não estamos imunes a qualquer tipo de adversidade que vai acontecer. Fátima fala muito dos de repente da vida, nós não estamos imunes, mas nós temos alguém que luta pela gente, nós temos o nosso refrigério, nós temos Jesus Cristo, que quando nós estamos abatidos, está ali para nos colocar para cima. Nós temos Jesus Cristo para quando nós estamos angustiados, nos mostrar que Ele é comigo e com você. Então que o solo rochoso não seja o nosso solo, que a nossa raiz, que a nossa planta, os nossos pés não esteja focado nas preocupações, mas que possamos estar focados em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Terceiro tipo de solo, aquele que a semente caiu sobre os espinhos.
Esse solo é o solo do coração atribulado com as coisas do mundo. São as pessoas que colocam as coisas do mundo em primeiro lugar. Eita glória! A gente tem falado muito isso no grupo de vida também. Ai, meu pai do céu, na minha época era bom. Aquele pagodinho maravilhoso. Lembra? Ai, aquele pagode bom. Lembra aquele pagode que a gente escutava que era maravilhoso? Esses são os espinhos da vida cristã. O pastor trouxe sobre... Rapaz, hoje está brabo, hein? Fogo estranho, obrigado, amor. Fica aqui na frente, amor, para me ajudar. Ou então podia fazer igual aquela vez que nós pregamos junto, por favor. O fogo estranho, o pastor sobre isso, sobre o fogo estranho. Então os espinhos são essas coisas do mundo que eu falei. Nós estamos aqui hoje num culto maravilhoso. Estamos adubando com a palavra do Senhor para que a semente seja frutificada. Aí quando saem os espinhos do dia a dia, aquele pagode maravilhoso. Falem uma dupla boa que vocês gostam de ouvir ainda. Aí o pessoal fala assim, opa, aí o pessoal fala assim, Raça Negra, eu fico doido com a música do Raça Negra. Um só para contrariar, meu Deus do céu, nem conta, olha como eu me arrepio. Os espinhos são essas coisas, porque as coisas que ficaram para trás, que te satisfaz. Hoje você é a nova criatura. Hoje você é a nova criatura em Cristo Jesus, e quando você começa a lembrar muito do passado, meu Deus do céu, aí vem aquele negócio, minha época era muito boa. Aí eu falo para minha esposa, a única época boa minha é a de hoje em dia, eu casado com minha esposa e meus filhos. Mas eu falei para ela, se não fosse a chuva eu não tinha entrado não, filho. Quando nós voltamos a segunda vez, eu estava naquela maldade, eu não vou voltar não, eu vou só curtir um pouquinho. Aí caiu uma chuva, ela com todo amor, quer entrar para não se molhar? E o trouxa falou assim, eu poderia chegar e falar assim, não, eu vou para casa. Eu podia falar assim, não, eu vou para casa, não. O trouxa, não, vamos. Aí já estava tudo preparado, o pessoal falou, eita, o bom filho a casa torna. Eu falei, que isso, gente? Aonde essa varoa me colocou, gente? Que eu não estou entendendo. Então, as coisas passadas ficaram no passado. Já diz, passado. O nosso alvo é o presente e o futuro. O nosso futuro é com Cristo. E o meu presente é na presença do Senhor. Então aquilo que me satisfazia, aquilo que satisfazia a minha carne, não me satisfaz. Os espinhos da minha vida acabou. O Espírito Santo de Deus, Ele me lavou. O Espírito Santo de Deus, Ele me ungiu. O Espírito Santo de Deus, Ele me deixou ao ponto de esquecer tudo que ficou para trás. Então os espinhos, que é o mundo, as preocupações, não as preocupações, mas as coisas boas que o mundo dá à carne, ficou para trás. Foi o que eu falei, isso acontece muito em colégio, faculdade, trabalhos, não acontece? Quando você está muito... Antigamente você falava coisas de duplo sentido, antigamente você contava muita piadinha de mau gosto, antigamente você fazia... mas hoje em dia não. O que tem que sair da sua boca é algo que possa edificar, o que vai sair da sua boca é algo que vai falar da palavra do Senhor, e as suas atitudes mostram o quão termômetro Cristo está na tua vida. Você está com febre de Cristo? Então as tuas atitudes, a tua palavra vai demonstrar o quanto você tem Cristo no seu coração, o quanto o seu solo está adubado, o quanto o seu solo está bom, ao ponto de receber a mensagem e ela ficar enraizada dentro, e nenhum espinho vai te trazer de volta
as coisas do passado. E para fechar, o quarto solo, o solo da boa terra. Esse solo é um coração aberto, que tem fome e sede da palavra de Deus. Esse coração ouve atentamente e deixa ser convencido pelo Espírito Santo sobre a autenticidade, a eficácia da palavra na vida dessa pessoa. Porque a palavra de Deus é rica e poderosa para orientar e para nos colocar, nos deixar forte na presença do Senhor. O pastor Valdir Brasil, não sei se alguém... Ele já veio aqui na igreja há muito tempo. Eu era criancinha quando ele vinha aqui. Lembra, Fátima? Eu era criancinha nessa época quando ele veio aqui. Não. Criancinha na fé, isso. Eu tomava farinha láctea. Apesar que eu não tomo café, porque eu tomo... O pessoal fala assim, você, meu Deus do céu, você é uma moça. Eu falei, por quê? Porque você ainda toma leite com Nescau. Não, gente, porque eu não sou muito chegada a café, então eu tomo leite com Nescau. Tá? Mas o pastor Valdir Brasil veio aqui uma vez e no dia que ele trouxe a mensagem, ele falou sobre o seu pai. Não sei se Fátima lembra. Ele falou sobre o seu pai. O pai dele, ele via no pai dele, o pai dele demonstrava algo para ele, o seguinte, que estar com Cristo é você todo dia se entregar a Ele. Como eu vou explicar mais ou menos isso? É como você pela primeira vez, esse é o solo de terra boa. É como você, a primeira vez, você levantou a sua mão aceitando Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Ele falou que o pai dele, todo dia de manhã, acordava e orava e falava, Senhor, eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador da minha vida. Porque já viu, quando a gente, na primeira vez, quando nós aceitamos Jesus, como nós ficamos? Como nós ficamos alegres, regozijantes, os olhos brilham, tudo é maravilhoso. Hoje, Neila, Paula e Miriam, por tudo que elas passaram nesse final de semana, não tem solo rochoso, não tem a beira do caminho, não tem solo com espinhos para tirar a alegria que elas estão sentindo no seu coração. E isso também cabe a mim, cabe a você, e nós podemos, mesmo não participando do que elas participaram, que eu tenho certeza que foi tremendo, isso para mim e para você também é uma dádiva do Senhor. E isso para mim, para mim e para você, como solo bom que está dentro do nosso coração, é estar alegre cada dia na presença do Senhor. É estar com o coração aberto para receber a mensagem, para receber a palavra. É uma palavra que a gente pensa assim, mas uma palavrazinha simples, mas com um teor muito importante. Como você está adubando o seu solo? Como está sendo o seu solo? Já viu aquelas terras? Porque quando quem planta, sabe que você tem que comprar uma terra boa e comprar aquelas terras mais ou menos, para ela você bota por baixo. Essa terra que você compra mais ou menos no meio do caminho aí, ela cria ela fica tão dura ainda embaixo, mas a terra boa, você bota por cima, ela vive sempre fofa, sempre boa para plantio. E isso é o meu e o seu coração. Isso cabe a mim, cabe a você, nos posicionar diante das coisas do Senhor. Cabe a mim, cabe a você,
tirar tudo que o maligno tem colocado na beira do caminho para você. E isso cabe a mim, cabe a você nos posicionar sobre a palavra do Senhor na nossa vida, sobre o que o Senhor representa na minha vida. Eu sempre falo com minha esposa, eu tenho que entender a cada dia o que o Senhor Deus, o que Cristo representa na minha vida, para que eu possa entender o que Ele quer que eu faça. Podemos ficar de pé, a gente está quase terminando. O solo da boa terra é aquele solo que abre mão de tudo que é bom para a carne. O solo de boa terra é aquele solo que abre mão de todos os manjares, de todas as coisas boas que vêm agregar só a carne. O solo bom é aquele que frutifica ao ponto de dar, como diz aqui no 20. No 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30 e a 60 e a 100 por um. O solo de boa terra é aquele que não fala qualquer coisa. O solo de boa terra é aquele que não tem duplo sentido nas suas palavras, é sim ou não, é palavras verdadeiras. O solo de boa terra é aquele solo que você vai falar, que você vai abençoar e não amaldiçoar. O solo de boa terra é aquele que quando Cristo habita dentro de você, você entende o seu propósito aqui na terra. O solo de boa terra é aquele que serve ao Senhor e aos que estão ao seu redor. O solo de boa terra é aquele que entende a parte dele aqui na terra, o que ele tem que fazer. E o solo de boa terra é aquele que dá frutos, e frutos que possam levar à presença do Senhor. Nós vamos fazer um louvor agora, rapidinho. Pedir o pastor Renato para estar aqui do lado. Então, que possamos entender qual é o nosso propósito aqui. O que nós queremos. O que nós queremos para a nossa vida. E como eu disse no início da minha pregação, como tema, que solo eu sou, ou que solo eu estou sendo? Solo para frutificar, ou aquele solo para dar só erva daninha, ou dar capim? Porque capim caiu, cresce. A gente cortou ali e já está crescendo o capim. Amém? Que você possa estar colocando sua mão no seu coração. E se tem algo dentro do seu coração que neste momento você tem que colocar na presença do Senhor para que Ele possa retirar, que você possa estar fazendo a sua oração, pedindo ao Senhor para estar te ajudando nesse momento. Que você seja um solo bom, que possa receber a semente, e que você possa receber principalmente o semeador. Que o solo que é o teu coração possa estar frutificando.
que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, tome um lugar de honra, tome um lugar de honra. Deus abençoe o teu povo, Deus. Que verdadeiramente nós possamos dar ao Senhor esse lugar de honra, Deus. Que verdadeiramente nós possamos deixar o semeador semear, ó Deus, em nossas vidas, em terra fértil, ó Deus, e frutificar e multiplicar, ó Deus, sobre nossas vidas o teu DNA. Jesus, toma a direção, ó Deus, de nossas vidas, que possamos seguir adiante, seguir caminhando, ó Deus, em direção ao alvo que é o Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. E todo aquele que crê, diga amém. Amém, glória a Deus. Antes da gente terminar, eu quero orar, pela Paula Torres, pela Neila e também pela Miriam. Vem cá na frente. É um final de semana marcante aí para a vida de vocês, e é mais do que justo nós orarmos por vocês aqui. Sobe aqui no altar, por favor. Glória a Jesus. A Neila e a Paula são daqui da Nova Vida do Jockey. A Miriam, a Miriam é do Caminho de Deus, Então ela preferiu estar aqui conosco nessa noite. Eu gostaria que você direcionasse para cá as suas mãos. Vamos abençoar a vida delas. Deus, nós colocamos diante do Senhor a Neila, ó Deus, também a Miriam. Ó Deus, te pedimos a tua bênção sobre a Paula Torres. Ó Deus, nesse final de semana no qual elas estiveram ali, nesse retiro, vida vitoriosa, que o Senhor possa estar cada vez mais fazendo nelas, ó Deus, o teu querer. Ó Deus, que verdadeiramente
verdadeiramente tudo aquilo que elas viveram ali nesse final de semana seja marcado, ó Deus, na sua história, ó Deus, que seja um antes e um depois desse final de semana, que elas possam viver em novidade de vida e tudo aquilo, ó Deus, que elas receberam ali, possam colocar em prática em suas vidas. Que não seja mais um final de semana, mas que seja o final de semana. Nós te pedimos a tua bênção sobre suas vidas, famílias, ó Deus, sobre a sua caminhada. Isso nós fazemos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E como é que é o Retiro Vida Vitoriosa? Tremendo! Amém, glória a Deus. Parabéns para vocês, Deus abençoe. Ainda antes de encerrar, eu peço desculpas aos irmãos, o horário está um pouquinho adiantado, né? Mas eu vou pedir para o Eliezer, vem cá, filho. Eu quero orar pelo seu filho, mas eu quero que você represente o pequeno João Pedro. Sabe quem é o João Pedro, gente? Aquela criança que tem o quintal da sua casa, que é a igreja, né? Ele brinca para cima e para baixo, né? Então, vamos orar pelo João Pedro, né? Na presença do seu pai, o Eliezer. João Pedro está com uma inflamação na garganta, não é isso, Eliezer? Né? Então, estão se revezando. Os pais estão aqui. A mãe veio de manhã, a Sandra, o pai está aqui, entendeu? Isso é dedicação à casa do Senhor, dedicação ao Senhor Jesus. Deus, nós queremos colocar diante do Senhor, ó Deus, o pequeno João Pedro, Deus, o teu príncipe, Pai. Esse jovenzinho que caminha aqui na igreja, corre, está lado a lado com seus pais, se dedica, ó Deus, como criança, a estar na casa do Senhor. Nós te pedimos a tua bênção sobre ele, ó Deus, que o Senhor possa estar tirando essa enfermidade do pequeno João Pedro, que, ó Deus, amanhã ele já possa acordar, amanhã restaurado, ó Deus. Ó Deus, que o seu anjo possa estar indo de encontro ao João Pedro nessa hora, tocando a sua garganta, tirando toda a inflamação, ó Deus, e que amanhã, ó Deus, ele já esteja bem, ó Deus, bem, com saúde, ó Deus, tirando toda a preocupação dos seus pais. Nós oramos com fé e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Amém. Deus te abençoe rica e abundantemente. Tenha uma boa noite, fica com Deus, que Deus possa te guardar na volta para o seu lar, te proteger, te livrar de todo mal. Tenha uma semana vitoriosa na presença do Senhor. Amém? Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Jesus.